Olá, eu sou a advogada de imigração Andréia Canona, do escritório Andrade e Canona, e eu estou aqui para responder hoje uma pergunta que muitos me fazem. Eu posso colocar os meus filhos na escola com visto B2? Então a resposta vai ser uma resposta complexa, porque esta é uma pergunta complexa. Inicialmente a resposta é não. O visto B2 é um visto para quem vem fazer turismo nos Estados Unidos e estudar não é compatível com esse visto. Por exemplo, se você vai fazer uma excursão ou um passeio na Itália, você não vai chegar lá e matricular o seu filho na escola enquanto você passeia, não é verdade? Não faz sentido. E é assim que as autoridades americanas também veem o visto de turismo. Quando você obtém o visto de turismo no seu passaporte, você declara que você vai vir aqui para passear, ao entrar nos Estados Unidos e apresentar o seu visto, você está mais uma vez declarando que a sua entrada é apenas para fazer turismo. Ao matricular o seu filho na escola, com esse visto, você está infringindo a intenção deste visto, ou seja, você está colocando uma criança para estudar e não para fazer turismo. Então, daí vem a segunda pergunta. Mas por que a escola pública, então, aceita a criança com visto de turista? E também por que tantos dos meus amigos dizem que não tem problema? Aí vem a complexidade das leis imigratórias e da lei constitucional dos Estados Unidos. Nos anos 80, houve um caso na Suprema Corte dos Estados Unidos que se chama Plyer versus Doe. E esse caso resolveu uma questão que estava afligindo a moradores do Texas. Naquela época, as crianças indocumentadas não estavam sendo aceitas nas escolas. Então, o caso chegou até a Corte Suprema, que decidiu uma jurisprudência muito importante aqui nos Estados Unidos, onde disse que a criança não pode ser impedida de estudar devido ao seu status imigratório. Ou seja, as escolas são proibidas de discriminar qualquer criança por causa do seu status imigratório. Então, ao apresentar-se na escola com qualquer visto ou mesmo sem visto, a escola é obrigada a aceitar. Mas isso não significa que é permitido dentro do visto, que não é uma violação do seu visto, você colocar a criança na escola. Então, ao matricular o seu filho na escola com visto B2, você está sim infringindo o seu visto, salvo pequenas exceções que são muito raras e que são decididas caso a caso. Por exemplo, se a pessoa está aqui com visto B2, mas para fazer algum projeto religioso que acabou tomando mais tempo, ou então ela está aqui porque ela tem um caso que está em litígio em alguma corte e vai tomar mais tempo, incidentalmente a esse propósito, o filho estuda, mas é um caso que é decidido, resolvido, analisado, caso a caso. Não é simplesmente porque uma pessoa faz que é permitido, ou porque a escola aceita que é permitido. Por isso, aqui está o alerta e digo, se você tem planos de vir para os Estados Unidos para que seus filhos estudem ou para que você trabalhe, você deve procurar um profissional, um advogado de imigração antes da sua vinda, para que você possa, sim, obter o visto correto, o visto que é o visto que permita os seus filhos estudarem com tranquilidade, que permita você trabalhar com tranquilidade e que você não seja levado pelo que um amigo fala ou porque consultores que estão falando, porque essas pessoas não são autorizadas a dar conselhos legais na área de imigração. Então, planeje-se e tudo vai ser melhor para você e sua família. Muito obrigada.